Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O Polígrafo, aquela entidade que faz o chamado fact-checking, curiosamente abordou no dia de ontem um dos vídeos que eu aqui publiquei no canal. Este que diz respeito à diferença de preços que eu encontrei num carregador aqui no Porto da Iberdrola em parceria com a BP. E olhando para aquilo que passou no programa informativo da SIC, não foi muito dito, mas depois é possível também verificar em versão escrita mais alguns elementos que eu gostava daqui analisar. Desde logo, enfim, não deixa de ser curioso que façam uso daquilo que é uma criação de direitos de autor, na minha perspectiva, é de minha criação, minha autoria e tudo mais, e façam uso disso sem qualquer aviso ou pedido de autorização ao criador. É sempre curioso que isto assim aconteça em nome de uma suposta ou alegada informação. Mas enfim, adiantando, o que me interessa mais daquilo tudo que foi dito é que, teoricamente, ou aparentemente, terão abordado a Mobié para clarificar algumas das coisas que eu abordei no vídeo. Falei de várias coisas, uma delas tem a ver com a diferença de preços afixados para o mesmo tipo de carregamento e também para a questão de haver ali a partilha de potência e, portanto, esta potência anunciada de 150 kW não corresponder na realidade àquilo que em muitas das circunstâncias é possível obter para carregar o nosso carro. E referi também que eu sou defensor de que estes anúncios de potência devem estar bem visíveis ao consumidor assim que se aproxima do carregador. No caso, ele está, como vocês podem ver desta fotografia, que foi retirada, uma vez mais, do meu vídeo. Ela está na lateral do carregador, que nem sequer é visível quando o condutor se aproxima do carregador, uma vez que ele se aproxima aqui deste lado da estrada. Mas enfim, e tenho defendido também que este anúncio de potência deve ser no que diz respeito ao mínimo, ao valor mínimo que é possível obter no carregador e não ao valor máximo, porque isso sim pode fazer enganar as pessoas. Eu posso optar por um carregador de 150 kW porque acho que vou conseguir carregar mais depressa e, portanto, também poupar dinheiro, e depois verifico assim, não é. Mas então, vejam o que é que nós aqui temos. Começamos por dizer aqui, segundo o vídeo, a potência anunciada de carga é de 150 kW. No entanto, essa informação não é absolutamente correta, pois a potência total só pode ser recebida por um veículo que, se o posto não estiver a ser partilhado. No caso em questão, um dos veículos foi prejudicado. Já agora deixem-me dizer que eu dei um saltinho hoje ao carregador e de facto aparece ali junto aos conectores um autocolantezinho que avisa desta possibilidade de partilha de potência. Ainda que, para quem não sabe exatamente o que é que está a passar, essa informação não seja absolutamente clara. Depois, as duas questões que mais chamaram a atenção é o facto de haver então dois preços anunciados e também o facto de o serviço de apoio ao cliente estar só disponível em espanhol. E então é no que diz respeito ao dois preços diferentes anunciados que aparentemente o Polígrafo terá contactado a Rede Mobié, que é a entidade gestora da mobilidade elétrica em Portugal, e que justificou que sim, existem dois preços diferentes, mas que no caso em concreto se tratou de um lapso. Lapso ou não, a verdade é que eu fiquei sem saber, e que também o outro condutor que estava a carregar, qual era o preço que nos ia ser cobrado. E, em bom rigor, deveria ser-nos cobrado por aquele carregamento o valor mais barato da combinação dos dois preços ali possíveis. Se me saísse mais barato cobrarem-me por 30 cêntimos por kWh carregado, pois deveria ter sido esse o preço, porque é isso que deve acontecer, e se não estou em erro, até é isso que diz a lei no que diz respeito ao anúncio de preços por um determinado produto. Se estão dois preços anunciados, deve ser o mais barato. Portanto, dizer que se tratou de um lapso, por si só não chega, uma vez que então se tratou de um lapso. E esse lapso pode ter prejudicado o condutor, pois bem, o condutor, neste caso, deveria ter sido ressarcido, não sou eu, mas todos aqueles que ali o fizeram. Dizer-vos também que verifiquei que efetivamente hoje, quando passei junto ao carregador, este preço de 30 cêntimos por kWh carregado, de facto estava já tapado, ao invés do que acontecia quando eu fiz o vídeo no início deste mês.
que a mim me choca é que não só o Mobie tenha dito que isto se tratou de um mero lapso, mas também que, enfim, tenha desviado a questão para uma outra coisa diferente daquela que eu estava a abordar no vídeo. Então, admitindo que esta é a resposta que a rede Mobie efetivamente deu e que não estamos aqui perante nenhum tipo de filtragem por parte do polígrafo, não deixa de ser um pouco triste que esta entidade tenha desviado a questão, volto a dizer, para um assunto que não era aquele que eu tinha abordado, dizendo que isso é um mero lapso, e já agora, vejam lá, sim, existem duas formas de carregar o veículo elétrico, logo haverá dois tipos de pressários, constantes dos postos, o que não é verdade, também diga-se de passagem, até porque, em bom rigor, o condutor nunca sabe, efetivamente, quanto é que ele vai pagar por um qualquer carregamento. Diz então aqui que haverá dois tipos de pressários constantes nos postos. A primeira é através do contrato estabelecido entre o utilizador e um SEM, que lhe dá acesso automático a toda a rede de pontos de carregamento dos operadores privados integrados, e nesta situação não é necessário estabelecer novos contratos ou instalar várias apps, sempre que aceda a um posto novo ou uma rede diferente. Ora, para o utilizador, além do tarifário estabelecido com o SEM, existe um tarifário de acesso a cada um dos postos de tarifário de operação estabelecido pelo operador, que se pode refletir depois do preço final a pagar pelo utilizador ao seu SEM, sendo que este valor deverá estar afixado no posto de carregamento por norma no visor ou na forma de autocolante. Isto aqui é absolutamente verdade, é aliás um dos regimes que eu tenho contestado efetivamente, e depois fala ainda que tem aqui a segunda forma de pagamento, tem a ver com o carregamento ad hoc de um terminal de multibanco ou de um QR Code, não havendo necessidade deste utilizador se registar, celebrar um contrato por escrito ou estabelecer uma relação comercial. Também aqui o tarifário deverá estar igualmente afixado no posto, junto ao terminal ou via web após scan de um QR Code. Uma vez mais, é um regime que não é simplificado, ponto 1. Depois, é um regime que aqui se retrata que é, neste momento, uma minoria face àquilo que são a imensidão de carregadores que já existem instalados no país. É uma informação que não é absolutamente rigorosa face àquilo que é a realidade do nosso país. São muito poucos os carregadores ainda que tenham esta possibilidade de carregamento através de um terminal, do pagamento através de um terminal multibanco. Já mostrei aqui um exemplo, mas há vários por aí que já têm os terminais instalados, mas que não estão a funcionar. E seja como for, reparem que é preciso, então, esse preço estar afixado no posto, ou é preciso, ou o consumidor obtém essa informação após o scan de um QR Code. Uma vez mais, também aqui, muita atenção a estes QR Codes, porque há muitas artimanhas hoje em dia através do uso de QR Code. Uma pessoa acha que está a fazer o scan de um QR Code legítimo e acaba por estar a ser conduzido para um QR Code que não é legítimo. Portanto, não sou nada apologista deste tipo de informação nestes termos, porque é uma forma facilitadora de enganar as pessoas. E portanto diz, assim é possível que num posto de carregamento estejam fixados dois tarifários distintos, o tarifário da operação, que todos os postos são obrigados a ter, e o tarifário ad hoc naqueles que os disponibilizem. Ora, parece então aqui desta resposta que a rede Mobie, enfim, estava a tentar justificar aqueles dois preços que eu mostrei com isto, o que na realidade não era o caso. No caso, nós tínhamos dois preços do operador de posto de carregamento. O operador de posto de carregamento afixava dois preços diferentes para o mesmo serviço que lhe estava a ser solicitado e que ele estava a prestar. De todo modo, enfim, uma vez mais também não se volta a dizer que este nosso sistema, porque obriga a que na mesma o operador de posto de carregamento tenha que fazer um contrato com o SEM para pagar através de um terminal multibanco, já vos mostrei aqui num vídeo que não só isso não torna o preço mais barato, o que não é isso que se pretende. Nós pretendemos é que, ou pelo menos o que eu pretendo é que um condutor não tenha que pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Eu estou a carregar o carro e não tenho que pagar duas vezes pelo mesmo serviço, porque muitas das vezes eu pago, ainda por cima, a eletricidade duas vezes. Pago ao operador de posto de combustível, porque ele cobra-me por quilowatt-hora carregado e pelo tempo que estou a carregar, e pago ao SEM, que também me cobra pelo quilowatt-hora carregado e muitas das vezes também pelo tempo que eu estou a carregar. Portanto, não é isto que eu quis no vídeo mostrar, mas é uma realidade que também existe e que eu também acho tenho aqui contestado várias vezes no canal, isso mesmo. Depois, volto então aqui a dizer, no caso anunciado do vídeo, a empresa contactou
o operador do ponto de carregamento e verificou que o preço é correto, que o preço correto é o apresentado no visor. Foi-nos referido que o autocolante com o segundo tarifário tratava-se de um tarifário da operação antiga que, por lapso, ainda não tinha sido removido nessa data. Refere a MOBIE ao polígrafo com a indicação de que o autocolante já não está visível. E repito, uma vez mais, efetivamente, ao dia de hoje, ao dia 16 de julho de 2024, esse autocolante já não está visível. Mas estava quando eu lá fui carregar. E, volto a dizer, o problema mantém-se. Depois abordaram a questão do atendimento por telefone só em espanhol. Sim, atualmente o idioma utilizado no atendimento telefónico daquele operador, em concreto, é o castelhano. E toma-se isto com a maior das naturalidades. Enfim, qualquer condutor português que venha, que usa o sistema em Portugal, deve contentar-se por, ser atendido em castelhano, sendo obrigado a expressar-se em castelhano ou correr o risco de que a pessoa que está lá de lá não nos entenda porque também não fala português. Tomamos isto como um enorme desprendimento e naturalidade. Não, estamos a falar de uma empresa que, se não tem ainda condições para prestar o serviço nos termos em que é suposto, que é ter um apoio em português, pois então não deveria ser autorizada ainda a operar em Portugal, ao invés de se fazer ao contrário. Primeiro operamos, se houver problemas, depois o condutor que se desunhe, especialmente se estiver no local e precisar de apoio imediato no local. Porque eu não tenho que falar castelhano em Portugal para receber um serviço que me está a ser prestado em Portugal. As pessoas que me desculpem, e não é que eu não consiga falar castelhano, mas eu não acho que isto seja legítimo e, além de mais, há muita gente que não fala espanhol, não entende espanhol e não é porque nós temos aquela aparente capacidade de, porque falamos mais alto, acharmos que já estamos a falar espanhol, como tantas vezes vemos retratado em algumas cenas cómicas na televisão, não é por isso que se legitima que isto assim aconteça. Aliás, eu diria que se isto acontecesse em Espanha, se em Espanha o atendimento fosse feito em português ou em francês ou em alemão, lhes garanto que os espanhóis não iriam aceitar isto com esta naturalidade que aqui a rede MOBIE acha que é aceitável. A rede MOBIE deve estar lá para defender os interesses do condutor de veículo elétrico e não para desculpabilizar as falhas. E aqui são duas, e duas graves, já para não falar da terceira, que eu também já falei, que é da forma como nós pagamos o nosso preço, e 4, pela forma como o condutor nunca sabe em tempo real o que está a pagar. E eu, para isso, não preciso então de uma rede MOBIE, para não saber o que é que eu estou a pagar. Acho isto absolutamente inadmissível. Dei o exemplo do condutor naquela mesma bomba de combustível que, no momento em que está a abastecer o seu veículo, ele sabe exatamente quanto é que lhe está a custar e, pasme-se, não temos a capacidade de, em tempo real, dizer quanto é que custa um carregamento de um carro elétrico. Isto é absolutamente inaceitável. Mas, enfim, é isto que nós temos, foi isto que aconteceu no dia de ontem. Volto a dizer, muito surpreendido por usarem um conteúdo meu, sem me perguntarem de qualquer forma se eu autorizava o uso do mesmo. Não deixa de ser direitos de autor que estão aqui em causa e, portanto, shame on you, polígrafo, em nome de uma suposta vontade de informar e de fazer aquilo que eles chamam, num estrangeirismo, um fact-checking, sendo que não tiveram o cuidado, se calhar, de fazer aquilo que poderiam efetivamente fazer, que era uma reportagem sobre a forma como o preço é formado em Portugal, sobre as dificuldades que o condutor português de um carro elétrico tem ao saber quanto é que um carregamento custa, das, duplicações de preços que nós pagamos pelo mesmo serviço, de como isso tem prejudicado o desenvolvimento da rede, de como isso prejudica o condutor português, porque paga a energia que consome a um preço muito mais caro do que aquele que nós conseguimos ver um pouco por toda a Europa e não conseguimos usufruir dos mesmos serviços que os condutores lá fora conseguem usufruir. Por exemplo, falamos da falta de desenvolvimento da rede Tesla em Portugal há anos por causa do atual regime em vigor. Falamos da perplexidade que os estrangeiros sentem de, quando chegam ao nosso país, não saberem afinal como é que conseguem carregar os seus carros elétricos. Falamos da perplexidade de a rede Ionity, que é uma das maiores redes da Europa, nem sequer conseguir anunciar na sua aplicação os postos de carregamento que tem disponíveis e os condutores não poderem, mesmo aqueles que subscreveram lá fora os planos que eles têm que tornam o preço da energia mais barato, não os conseguirem usufruir deste desconto em Portugal. Pelo menos
tanto quanto me é dado a perceber, apesar dos vários contactos que eu tenho feito ultimamente com o representante da rede Ionity, não tenho chegado a bom porto, mas enfim, isto é uma verdadeira tristeza. Mas, meus amigos, digam-me o que é que vocês acham, se de facto ficaram contentes com a resposta que a rede Mobi deu e com o serviço, já agora, que o Polígrafo prestou. Obrigado por estar desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade.